Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gás ideal e a gente vai montar junto a equação do gás ideal. Mas essa lei dos gases ideais, primeiro a gente tem que entender o que é um gás ideal. Na verdade, o gás ideal, ele não existe, né? Na natureza, um gás com propriedade exatamente de um gás ideal. Todos os gases reais, eles se aproximam do estado ideal. Todos os gases reais, eles se aproximam de um gás ideal. Porém, na natureza, não existe nenhum gás com todas as características de um gás ideal. Por que é considerado um gás ideal essas características? Para simplificar um pouco os estudos, então, é formulado uma ideia, né, de gás ideal com algumas características. Por exemplo, quando que um gás ele é considerado ideal? O gás ele é considerado ideal quando? Para ele ser considerado ideal, o volume do gás ele tem que ser exatamente como o volume do recipiente. O que é a pressão? A pressão nada mais é que o choque entre as paredes do recipiente Além disso, para ser considerado um gás ideal, eles têm que ter choques perfeitamente elásticos. O que seria um choque perfeitamente elástico? Um choque perfeitamente elástico é um choque que não tem perda de energia, ou seja, as partículas elas se chocam, mas após o choque elas não permanecem unidas, ou seja, eu tenho, por exemplo, o choque de duas partículas, mas quando elas se chocam, elas mudam o movimento delas. Então, eu não tenho que, após o choque, essas duas partículas elas vão permanecer unidas e seguir junto. Não, eu tenho, por exemplo, um recipiente com várias partículas, elas se chocam entre elas e entre as paredes, mas após os choques, elas não permanecem unidas, tá? Outra coisa que faz com que um gás seja ideal é que a gente vai trabalhar com pressões muito pequenas e, além disso, as temperaturas elas são grandes. E isso faz com que as partículas elas se desloquem com velocidades elevadas. Outra coisa que faz com que um gás seja ideal é que a gente vai supor que eles tenham concentrações baixas, ou seja, como se fossem densidades baixas, entre aspas, né? Concentrações baixas. A gente tem onde? O que seria uma concentração baixa? É que eu não tenho, por exemplo, num recipiente, grande quantidade de gás. Eu tenho várias partículas e elas estão separadas suficientemente distantes para ser considerado um gás ideal, certo? Então, essas são as características de considerar um gás ideal. Primeiro, que o volume do recipiente, o volume que eu vou ter de gás vai ser exatamente o volume do recipiente. A pressão nada mais vai ser que o choque entre as paredes, né? O choque que elas vão fazer nas paredes. Eu tenho choques perfeitamente elásticos, ou seja, após o choque as partículas elas não permanecem unidas, elas acabam se chocando e cada uma segue numa direção e elas estão mudando de direção a todo momento. Tá? Eu não tenho partículas se movimentando apenas numa direção, elas se movimentam no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, eu tenho as 3 dimensões de movimento de partículas. E, além disso, as concentrações são baixas. E isso faz, ou seja, as moléculas elas estão distantes uma das outras que elas praticamente não interagem, certo? Isso é para ser considerado um gás ideal. O que a gente sabe para a gente poder formular a lei geral dos gases? A gente sabe que o volume que eu vou ter de gás, que a gente vai chamar de V, ele é proporcional ao número de mols, né? Porque quanto maior o número de mols que eu tiver, maior vai ser o volume de gás, certo? Bom, a gente sabe que por que eu sei isso? Porque se eu dobrar o número de mols, por exemplo, e manter a temperatura e a pressão, a gente já sabe que o volume ele vai duplicar. Se eu tiver 2 vezes o número de mols e eu manter a pressão e a temperatura, eu vou ter que o volume ele vai duplicar também, tá? Então, se eu tiver 2 vezes N, eu vou ter 2 vezes V. Eles são diretamente proporcional, o volume é diretamente proporcional ao número de mols. A gente sabe que o volume ele é
inversamente proporcional à pressão. Por que ele é inversamente proporcional à pressão? Porque se eu dobrar a pressão e manter a temperatura e o número de mols, o gás ele vai se comprimir a metade do volume inicial. E o que significa? Que eu tenho que, quanto maior a pressão, menor o volume se eu manter a temperatura e o número de mols. Ou seja, para mim poder aumentar a pressão, eu tenho que, se eu manter a temperatura e o número de mols, eu tenho que fazer o quê? Diminuir o volume. Então, imagine que a gente tem aqui um cilindro, tá? E esse cilindro aqui, ele é móvel, certo? Então, eu aplico uma força aqui. Se eu tenho um determinado volume, eu tenho uma determinada quantidade de moléculas aqui. Não vou conseguir aumentar essa quantidade de moléculas. Então, o número de mols é constante. Se eu diminuir o volume pela metade, se eu comprimir até aqui e manter a pressão e manter a temperatura, aliás, eu já sei que o que vai acontecer com o volume. Se eu reduzir o volume pela metade, eu vou aumentar a pressão em 2 vezes. Então, o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Nós sabemos que a pressão ela é proporcional à temperatura. Ou seja, quando a gente dobra a pressão e mantém o volume e o número de mols, a gente sabe que a pressão ela vai dobrar. Por quê? Porque se eu tiver, imagine a mesma situação aqui. Tá? Isso aqui agora é fixo. Eu tenho um número de mols aqui dentro, tá? E vou ter um volume fixo, porque isso aqui é fixo, eu não tenho como mexer isso aqui. Como se fosse uma seringa, eu não tenho como mexer isso aqui, tá? Se eu aumentar a temperatura, fornecer calor para cá, as partículas vão se chocar cada vez mais com as paredes do recipiente, porque elas vão fazer pressão aqui. Se isso aqui fosse móvel, isso aqui subiria, tudo bem. Aí eu teria uma diminuição da pressão. Agora, se eu estou fornecendo calor aqui, eu espero que a temperatura, ela aumente. Se a temperatura aumenta, a pressão vai aumentar automaticamente, tá? Então, a pressão, ela é proporcional à temperatura. Bom, nós sabemos que V é proporcional, o volume é proporcional ao número de mols, o volume é proporcional à pressão, é inversamente proporcional à pressão, e pressão ela é inversamente proporcional à temperatura. Nós conseguimos montar, seguindo essa primeira idealização aqui, o seguinte. Nós podemos dizer que a pressão vezes o volume, porque eles são inversamente proporcionais, então eu posso dizer que a pressão vezes o volume, e eu estou dizendo que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, então eu posso multiplicar, porque se eu passar o V para cá, ele vai passar dividindo, o que deixa ele inversamente proporcional. Nós dizemos que a pressão, ela é proporcional à temperatura, então eu vou precisar da temperatura. Nós sabemos que o volume é proporcional ao número de mols, então eu tenho aqui. E a gente vai ter também uma constante de proporcionalidade que a gente vai chamar de R. Então, eu consigo montar, a partir dessa dedução de que volume é proporcional ao número de mols, que volume é proporcional à pressão e que pressão é proporcional à temperatura, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, vezes essa constante de proporcionalidade, que nós já vamos chamar ela de constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, a gente chega nessa aqui que a gente chama de lei geral dos gases, ou equação, ou ainda vocês podem encontrar equação do gás ideal, certo? Bom, o seguinte, nós sabemos que pressão nada mais é que a aplicação de uma força, né? Como eu falei aqui, aplicação de uma força sobre uma determinada área, certo? Volume vai ser o quanto que o recipiente ocupa. Número de mols nós já vimos que é a quantidade que eu tenho, né? Tipo, em relação ao número, à massa da amostra que eu tenho. E a temperatura é a quantidade, nada mais é que o grau de agitação das moléculas. Bom, então é o seguinte, chegamos nessa relação aqui, PV, né, é igual a nRT. Mas vamos lá. Nós vamos representar a pressão pela letra maiúscula P, tá? Nós temos
duas unidades de medida que são mais usadas. Nós temos a unidade de medida que é atmosfera, que é representada por ATM. Então, vocês podem escutar a pressão atmosférica local é um ATM. E temos a unidade de medida do sistema internacional, que é Pascal. Pascal nada mais é que Newton por metro quadrado, porque o que é pressão? Nada mais é que a aplicação de uma força sobre uma determinada área, tá? Para utilizar essa fórmula aqui, que foi essa fórmula que nós acabamos de deduzir, eu preciso sempre estar, para a gente usar essa fórmula aqui, eu preciso sempre estar com a pressão no sistema internacional, que é Pascal. Então, nós sabemos, a gente sabe que um ATM, ele corresponde a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal, tá? Então, nós sabemos que um ATM corresponde a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. O volume, que nós vamos representar pela letra V maiúscula, nada mais é que o volume do recipiente, tá? Então, o volume, ele sempre vai ser o volume do recipiente. Ele também tem duas unidades de medida que são mais usadas, que é o metros cúbicos, que é o sistema internacional, e ainda litros, tá? Então, a gente tem aqui metros cúbicos e temos litro, certo? Bom, nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, para nós fazermos as transformações. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. A gente sabe que N é o número de mols, tá? Sabemos que T, né, como a gente já vem estudando, T representa a temperatura. Para aplicar a lei geral dos gases, a temperatura ela precisa sempre estar em Kelvin, tá? Então, a temperatura ela precisa estar em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin nada mais é que a temperatura em Celsius mais 273, que vocês já estão cansados de saber. E temos o R. Esse R, que a gente chama de constante de proporcionalidade, nada mais é que a constante universal dos gases. Ela ainda é chamada de constante universal dos gases ideais, mas a maioria dos livros vocês podem encontrar somente constante universal dos gases. Por ela ser uma constante, ela já tem um valor, e esse valor é 8,314 joules por mol vezes Kelvin. Então, esse aqui é o R, é a constante de proporcionalidade, 8,314 joules por mol vezes Kelvin, certo? Bom, nós ainda podemos... Existe uma outra constante que eles chamam, né, pode até encontrar também, a gente pode encontrar a constante K, que é chamada de constante de Boltzmann. Vocês tinham lá na radiação a constante de Stefan Boltzmann. Essa aqui é a constante de Boltzmann. E nós podemos deduzir que K nada mais é que o R dividido pelo número de Avogadro. Resolvendo isso aqui, a gente dividiria 8,314 pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23, e nós chegaríamos também num valor de constante de 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin, tá? Então, também podemos usar o K, que é a constante de Boltzmann. E aí, nós poderíamos reescrever aquela relação, aquela fórmula. Pressão vezes volume igual ao número de Avogadro, aliás, o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Poderíamos reescrever ela em termos de K, certo? Porque a gente sabe que o N, né, que é o número de mols, nada mais é que o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Isso a gente já viu lá no outro vídeo, que o N nada mais é que o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. E nós temos que R, se eu isolar o R aqui, o R, só um pouquinho. O R nada mais é, se eu isolar ele, que K vezes
Na, certo? Então, nós poderíamos reescrever essa fórmula da... Ai, desculpa. Poderíamos reescrever... Desculpa, gente, tem um cachorro. Poderíamos reescrever essa fórmula, essa fórmula da seguinte maneira. Pressão vezes volume, substituindo N, o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, o R por K vezes Na vezes a temperatura. Cortaríamos o número de Avogadro e nós poderíamos reescrever essa fórmula em termos de número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, nós teríamos outra relação, outra que não deixa de ser a lei geral dos gases, mas reescrita de outra forma, em termos do número de moléculas. Isso aqui não é número de mols, tá? Isso aqui seria o número de moléculas. Teríamos a constante K, que é 1,38 vezes 10 a menos 23, e a temperatura. Então, nós ficaríamos com duas relações de fórmulas para a lei geral dos gases.